Meu nome é Giovana Ferruccio Farani e eu vou agora apresentar para vocês o meu projeto de somador e subtrator da matéria de Projeto de Circuitos Lógicos do professor Luciano. O funcionamento básico dela é o seguinte. Aqui a gente vai adicionar os números. Por exemplo, 1 mais 1 igual a 2. A gente pode também inverter a operação, virar subtração, aqui nesse botão. 1 menos 1 igual a 0. Podemos também inverter o próprio número, menos 1 mais 1 igual a 0, e a mesma coisa aqui no B. Temos aqui também a verificação de overflow, que, por exemplo, aqui, eu vou explicar tudo mais detalhado quando eu for explicar cada parte do circuito, mas aqui, 20 mais 20 deveria dar 40, mas não tem como, então, overflow. Mas eu vou detalhar. Começando por isso aqui. Se a gente tem o número 1, a gente quer deixar ele negativo, vamos apertar esse botão. E o que esse botão faz, né? Ele vai fazer o complemento de 2 desse número, que está aqui. Tanto A quanto B tem exatamente o mesmo funcionamento. Então, vou explicar aqui do A. Dentro dessa caixinha, temos isso aqui. Aqui, a gente vai ter a nossa entrada. E aqui vai sair o complemento de 2 já pronto. Mas quais são os 2 passos que a gente precisa fazer para ter o complemento de 2, né? Primeiro, a gente vai inverter o número. Aqui já está ativado, mas esse botão serve para ativar ou desativar. Mas, sim, primeiro a gente vai fazer o complemento de 1, ou seja, inverter o número. Aqui, a gente pode ver que está entrando 1, 0, 0, 0, 0, e está saindo das portas short 0, 0, e os outros são 1. Aqui, 1. E, certo, essa parte, beleza. Para somar o 1, que é a segunda parte do complemento de 2, somar 1 ao complemento de 1, a gente vai usar aqui o somador completo. Que, só falando aqui antes, essas caixinhas são um somador completo, são outro somador completo, que aquele é de 6 bits, que funciona dessa seguinte maneira. 1 mais 1, 0 que vai 1, ou então 1 mais 1 mais 1, 1 que vai 1. E dentro delas tem aqui essas caixinhas que são meio somadores. São mais simples, eu poderia ter feito direto, mas eu preferi fazer assim, dividido. 1 mais 1, 0 que vai 1. Ou então 1 mais 0, 1. E é esse o somador completo, meu somador. Mas voltando aqui para o somador completo, em relação ao complemento de 1 com de 2, essa entrada aqui já está no complemento de 1, lá. E aí, a gente vai adicionar 1 aqui e vai sair o complemento de 2 aqui. A gente precisa, né, fazer todo esse circuito do transporte de saída de um ser o transporte de entrada de outro, e assim por diante. Mas é isso. Aí aqui, como vocês podem ver, aquele bitzinho que estava com 1 já vem aqui direto. Se a gente acionar aqui, ele já vem direto para cá. E esses outros vão ser 0, porque a gente só precisa de fato adicionar 1. E é assim que funciona o complemento de 2. Como eu disse, é exatamente igual ao B. E, certo, aqui vai ser a chavezinha que vem direto para cá, de acionar o complemento de 2. Essa porta, esse túnel, né? Ele vem direto para cá, que vai acionar o sinal. E aqui vai ser a saída, que vem para cá. E essa aqui é a entrada, né? Mas a saída, como eu tinha dito, eles vêm para cá. Esse aqui é o somador e subtrator. Vamos entrar aqui com cada um dessas saídas. E como eu tinha dito, a gente pode mudar a operação. Se mudarmos a operação aqui, esse túnel está diretamente ligado aqui. Se mudarmos a operação aqui, ele vai ativar essas portas, que vai fazer o complemento de 2 dessa subtração.
E assim também, como eu tinha dito, o transporte de saída, dentro do transporte de entrada e assim por diante até o final. Se a gente fizer a soma, essas respostas não vai fazer o complemento de 2, certo? Vai ser uma soma normal. O resultado do somador subtrator vem diretamente para cá. Só que aí a gente tem um problema. A gente não pode simplesmente pegar isso e ligar aqui. Por quê? Porque se a gente quiser que seja um número negativo aqui, tem que dar um negativo aqui, certo? E se a gente não realizasse esse complemento de 2 desse resultado aqui, ele iria direto para cá e não ia sair negativo exatamente. Então a gente, ia ser negativo, mas não ia sair do jeito que está aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa realizar o complemento de 2 do resultado, caso ele seja negativo. E aí, como é que a gente sabe que ele é negativo? Temos aqui o MSB. Se ele for 1, significa que o número é negativo. Se for 0, não é. Vocês podem ver que foi exatamente essa porta aqui, vem direto para cá. Se for 1, ele vai ativar o complemento de 2. Se não for, só um exemplo aqui, ele vai estar 0, não vai ativar. O número que entrou vai ser o número que saiu. Então, é isso. Aqui a gente vai fazer o complemento de 2 do resultado para ele ficar assim. O sinal, essa mesma porta, vem aqui também para cá, para representar o sinal. E em questão de complemento de 2, é isso. O resultado final sai aqui e vem para cá. Certo. O overflow, como eu tinha dito. Explicando assim o que é o overflow. Aqui vocês podem ver que a gente tem 6 bits. Então a gente consegue representar números que tenham 6 bits. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui e botar 20 aqui, 20 aqui, vocês podem ver que o resultado aqui da soma seria 1 mais 1, daria 0, que vai 1. Só que esse outro 1 não teria para onde ir, porque só temos 6 bits, não temos 7 bits. Então, dá overflow. Exato, aqui daria 40, mas não tem como. Então, a LEDzinha aqui vai acender falando que é overflow. Para fazer esse sinal aqui, eu só usei isso aqui, porque quando for 1, ele vem direto para cá. E aí aqui a gente inverte e vai virar 0. Deixa eu exemplificar. Aqui foi 1, ele vai inverter para 0. Então, ele vai desativar essas entradazinhas que tinham do sinal de mais. E assim, a mesma coisa ao contrário. Aqui sendo 0, ele vai virar 1 aqui. E aqui vai ativar o sinal de mais. Creio que era basicamente isso que eu tinha para explicar. Eu não expliquei o overflow certo direito. Lá embaixo. Porque o overflow ele vai ser caracterizado, como eu tinha explicado mais ou menos, pelo esse transporte de saída que não tem para como a gente representar, porque estamos usando 6 bits. Aqui vocês podem ver, que ele tem um transporte de saída. Então, foi assim que eu fiz o overflow, usando essa saída, com uma porta short. Vocês podem ver aqui tem um transporte de saída. Então, representa o overflow, porque esse transporte não tem para onde ir, porque está nos 6 bits. E foi esse o meu circuito, a explicação toda dele. Agora eu só vou fazer os exemplos que estão aqui no PDF que o professor disponibilizou para poder fazer a verificação que está tudo correto. O primeiro, menos 1 mais A. Eu esqueci. Esses displays, esses dois aqui, esses e esses, são hexadecimais, ou seja, esse A aqui está em hexadecimal, que em binário representa 10. E esses aqui são de 7 segmentos. Os dos sinais, em geral, são de 7 segmentos. Pronto. Aqui, menos 1 mais A, que isso é 10, dá 9. Mais 1 menos A, ou seja, 1 mais menos 10 vai dar menos 9. Menos
2 menos B mais menos B vai dar menos D. Nesse caso interessante aqui, a gente pode fazer tanto assim quanto assim. Vai dar na mesma, assim, sabe? Deixar o sinal aqui negativo aqui, positivo aqui, ou vice-versa. Depois 10 mais 2. 10 mais 2, que vai dar 12. E por fim, menos 1, menos 3, que vai dar 2. E foi basicamente esse o meu trabalho.